Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço aí a confiança, tá, pessoal? E postei aquele último vídeo, né? E aí, o motivo que me traz aqui foram ali alguns comentários, tá? Tem um irmãozinho ali, né, no último vídeo, falando um montão de gracinha ali, né? Teve um que me chamou mais atenção, né? Ramalho, acho que é Ramiro, né? Acho que não é Ramalho não, acho que é Ramiro, né? E aí ele falou ali uns desaforos, né? E é muito sério ali, né, o que ele falou, né? E eu não sei ali se alguém te orientou, né? Mas rapaz, o que é isso? Ata notarial serve pra isso, tá? Caramba, o que é isso? Tô denunciado. Meu Deus. É desagravo, tá, meu caro? É desagravo, tá? Cara. É calúnia, tá? Porque ali eu fui acusado de um crime, né? Então eu recolho dinheiro e sumo. Dá até o corre aí no Código Penal e vai ver o que é isso. E de quem é a culpa disso? Da própria OAB. Porque eu procurei a presidente, hoje presidente, quando era vice, procurei o presidente à época da prerrogativas, Dr. Rafael Borges, e ninguém fez nada, tá? Procurei agora há pouco tempo, falei a última vez agora com a vice-presidente, e aí? E aí que chegou a hora, né? Porque olha, né, o que eu estou vivenciando. Isso é dano ao projeto de vida, tá? A minha credibilidade enquanto profissional advogado, né? E isso tudo aí, OAB, primeiro por conta da questão da fraude das reformas no Corpo de Bombeiros, tá? Envolve ali o atual comandante-geral dos bombeiros, Coronel Tarciso. Temos um promotor de justiça, Thiago Becker, né, que se auto-investigou. E eu vi tudo isso, pô. E aí, temos também a situação do aluno oficial Vitor Campos, né? Foi queimado, tá? Uma série de coisas. E eu não me limitei, né, a só ver a questão do meu cliente, porque eu vi que, caramba, minha corporação estava doente. Talvez se eu tivesse ficado quietinho, com o meu bolso cheio de dinheiro, né? Porque com os meus não tem gracinha não. Passou a ter, porque, meu Deus do céu, começou a dar muito ruim, né? E aí é isso, tá? E essa é a mazela aí que o profissional advogado vivencia no direito militar. E é por isso que eu prefiro a doutrina, porque comigo isso não vai passar mais, tá? Porque eu vou escrever pra caramba e vou perturbar muito para evitar, né, que esse tipo de coisa aconteça. Nós não aprendemos nada com a nossa geração passada, tá? Que brigou pra caramba na ditadura, porque depois a gente largou de mão. E aí o Teodoro Chagas hoje tá vivendo isso, tá? É desagravo e vai me pagar, tá? Todos vocês, tá? Todos que fizeram esses absurdos comigo durante todo esse tempo. Eles estão agindo comigo, os vagabundos fardados, igual faz com os vagabundos da favela. Corta a fonte de recurso, é o que eles estão fazendo comigo, tá? Só que entenda, eu fiquei 20 anos no Corpo de Bombeiros e o Teodoro é pobre limpinho, tá, cara? Não tô à venda, não. Esse que falou essa mensagem lá no meu YouTube, que eu não vou tirar, tá? Vai ficar lá, para todos os teus colegas aí da Polícia Militar ver esse papo torto teu aí e ver quem é o senhor que você está servindo, tá? Fizeram reunião, vi lá um montão de coisa. Caramba! É derrubar aqui em 2 minutos, não é porque eu quero, porque entenda, cara. Não é fácil, tá? Ter esse conhecimento não, porque quem olha pensa, né? Caramba, eu fico desesperado porque eu me sinto em dívida com as pessoas, tá? Porque eu preciso dividir esse conhecimento que é bom para todos nós. Então não é assim, tá? Tô vendo um montão de gracinha porque estão desesperados, porque tem eleição, tá? E não vai passar não, pô, é só me chamar. É me chamar e depois a cada um no seu quadradinho, né? É isso, pô. Então não vai passar, pô. E é muito complicado. Mas vamos aqui. E aí é o seguinte, então eu vi aquilo lá, né? E eu vou começar a falar aqui, eu não ia falar no vídeo. Por quê? Porque caramba, que situação. Mas é no vídeo então, né? Tá me expondo lá, né? E eu vou passar a relatar, tá? Quando tiver gracinha assim, eu depois eu vou lá te responder. E aí lá eu vou denunciar um montão de coisa. Lá no YouTube, tá? Vou botar lá. Vou botar lá, tá? Vou botar lá. É isso. E aí falou gracinha, eu vou lá e denuncio uma coisa que eu tenho. Eu vou lá e denuncio uma coisa que eu tenho. Porque aí a gente fica no fight aqui e vai dar bom pra todo mundo, pô.
E é isso, tá? Toda hora que você não fala com a Polícia Civil, meu Deus do céu, o que é isso? Hoje você vê, né, essa questão aí do Flávio Bolsonaro, né, falando sobre essa questão dos Estados Unidos e vir na Baía de Guanabara para resolver, os narcotraficantes, é isso? Já faz a escora. Aí por isso que o secretário de Polícia Civil fala tanto de narcotráfico, narcotraficantes e narco não sei o quê. Aí vivemos uma guerra, né? Aí o secretário de Segurança Pública diz que vai caçar rato. Meu Deus, o que significa isso? Então não tem essa não, cara. Porque eu não posso confiar. Eu tô falando no vídeo e ninguém fez nada, pô. E ainda preciso saber, tá? Se a própria OAB autorizou a quebra aí do meu sigilo. E se autorizou, deu ruim, tá, OAB? Porque se vocês autorizaram, tá? Se teve papo furado aí e autorizou, eles apagaram, achando que tinha... apagaram, cara. Coisas do meu computador, pô. É só botar na mão de alguém de confiança, tá? Alguém que possa fazer, tá? Que vai ver que eu tô falando a verdade, pô. Cara. Você tem noção, cara, de você entrar na conta corrente do advogado e fazer uma transferência, um investimento da conta corrente, faz um investimento em meu nome mesmo. Tirou da minha conta. Pra minha conta mesmo. Fez um investimento que não foi eu que fiz, tá? O que fazer com isso, Aí eu fiz um negócio lá, tá? Que vai dar muito ruim, tá? Porque a conta ficou negativa, tá? Eu quero ver o que vocês vão arrumar. Porque o banco vai dizer, mas não foi eu que fiz isso aqui não. Aí vai ter que identificar quem fez, tá? É isso, pô. Cara. Porque se você faz sacanagemzinha. Cara, como é que pode um troço desse, cara? Eu sei como pode, né? Mas aí entrou lá, cara. Você acha que eu sou idiota, cara? Você acha que eu falo essas coisas aqui e não tá acontecendo? Eu, o astuto aí que falou um montão de besteira lá, eu não sou confiável? Eu vou te conhecer, pô. Eu vou te conhecer. E é o seguinte, ó. Tu entra na minha conta, cara, aí tu tira o dinheirinho que tem lá, né? Tem quase nada, cara. Aí vai lá, transfere, faz um investimento, né? Mas, meu Deus do céu, né? Caramba, eu deixei a conta negativa. E o que vai dar lá? Quero saber, pô. Eita, Teodoro, eu não fui lá ver não, mas vou lá, tá? É porque eu faço as coisas e deixo solto. Vai lá, cara. Tu pensa que tá solto, né? Não, pô. Mas aí, ô banco, esse negócio tá negativo aí, né? O que houve aí? Não, porque você... não, mas... E o banco não tem responsabilidade sobre isso. O que fazer com isso? Cara, porque era só pegar de um canto e botar pro outro, né? Mas e o que fazer se o Teodoro deixou a conta negativa? Você vai ter que botar o dinheiro no lugar, pô. Porque o banco não vai pagar e você vai ter que se lascar. Vai ter que identificar quem fez, pô. Teodoro, É isso, cara. Fizeram comigo isso, cara. Tá? E aí, interceptando ligações, eu percebi isso, tá? Com o Sargento Câmara. Porque eu recebi uma ligação de uma sargento, tá? Ô, ABRJ, vem pra cá. Eu recebi a ligação de uma sargento, tá? E aí eu ia fazer ali, apresentar uma defesa pra ela. Coisa absurda, tá? E aí o Sargento Câmara entrou no circuito. Mas como, meu camarada? Vai ter que explicar, pô. Teodoro. Como é que é isso, cara? Não é advogado, tá, ABRJ? E foi lá e, Sargento Bombeiro, Sargento Câmara. Foi lá e fez esse troço, pô. Tá me chamando de otário, pô? É isso, cara. Aspirante aí falando um montão de desaforo pra mim, cara, me acusando, né, cara? Caramba, Teodoro, cara, eu tô quieto, hein? Mas é de caminhão, cara, eu não sou otário, pô. Meu escritório fechado desde julho. E esse cara fala esse montão de coisa pra mim hoje aí. Ô, presidente vice, o que vocês vão fazer aí? Me chama aí, pô. Me chama esse cara aí junto, pô. Calúnia, tá, cara? Tem que se explicar, tá? Meu camarada. Identificar você, bonitão, tá? Como é que fala um troço desse? Pega o dinheiro e some, né? Que irresponsabilidade, né, cara? Que irresponsabilidade. Aí junta os homens aí que mandou tu fazer isso, tá? Junta os homens aqui, tá? Pra ver o que vai dar, tá? E é isso, cara. E eu não posso falar, cara. Como é que foi isso aí? Eu tenho que entender, cara. Porque aí o Sargento Câmara foi lá e... mas como é que é isso, cara? Respondeu, troço seríssimo, tá? O ABRJ, seríssimo, tá, cara? Mas como é que sabe, pô? Vai ter que explicar, chamar sargento, chamar ele, chamar todo mundo, botar todo mundo sentadinho aqui. Como é que houve aqui, cara? Como é que você soube dessa informação? Mas como é que é isso? É isso, pô. Eu tô tentando, né? Mas fica complicado, pô. É isso, cara.
Os irmãozinhos, tá, OAB, eu mostro o meu telefone, né, porque toda hora tem que trocar de chip, tá? Mas o discurso é o mesmo, até a forma de escrever, tá? A forma de escrever, o que pergunta, a forma de escrever, é isso, pô. É isso, tá? Marca exame de vista pra mim, sem eu pedir. Ô, minha querida, não posso ficar cego não, tá? Ué, mas não aparece no prontuário eletrônico? Olha o que eu tô falando aqui, ó, BRJ. Todos aí da República que podem e não estão fazendo nada. Ó, vem pra cá. Não aparece no prontuário. Marcou exame de vista pra mim por quê? Fundo de olho, sou diabético. Eu não posso ficar cego não, tá? Ô, minha querida. Ô, minha querida. Eu não posso ficar cego não, tá? E aí só observei, pô. Não me ligou mais, né? Caramba, mas não aparece no prontuário. Não, Teodoro. É porque tem um livro à parte, Ministério Público. Mas como é que é isso? Então como é que eu sei, né, que os oficiais que não estão descontando fundo de saúde estão ou não sendo atendidos? Porque não apareceu lá e aí ela me falou que tem um livrinho à parte para anotar fundo de olho. Mas por que tanta preocupação com as minhas vistas? Eu não posso ficar cego, né? Mas depois ficar, né, que se lasque, né? Foi equívoco. É isso, pô. Tá entendendo aí com quem eu tô lidando? É isso, cara. É isso. E aí eu vi desaforo. Vergonha na cara é o que falta, pô. Tá entendendo? Posso falar muito mais aqui, pô. Exame de vista? Posso ficar cego não, tá? E por que não apareceu? Ah, eu vou marcar pra você, Teodoro. Ok, mas tinha que aparecer lá, tá? Marcação de consulta, não apareceu não, tá? Entrei, ó, BRJ, pra marcar consulta só em Campos, tá? Só em Campos, não tem no Rio de Janeiro pra mim, só em Campos, tá? Eu provo, tá? Meu boletim tá bloqueado o acesso, tá? Eu sou bombeiro militar, tá bloqueado o acesso, tá? Por quê? É isso, pô. Mexendo na minha reforma, tá? Só que eu tenho certeza do que eu tô fazendo. E é cada um que se lasque depois, tá? Cada um que se lasque. Ô, ABRJ, você não pode deflagrar um conselho de disciplina com fatos que ainda não aconteceram, tá? Pergunta pro Coronel Tarcísio o que tá vendo. E chama o MP junto, pô. Quando me chamar aí, chama o MP, chama o Coronel Tarcísio, chama todo mundo, pô. Você não pode deflagrar um conselho de disciplina e faça um aspirante, cara, se o crime ainda não aconteceu, pô. E aí chama a mulher que falou, chama a sala lilás, chama todo mundo, pô. É isso, cara. É isso, pô. E você tem que pagar pela exposição da corporação, tá? Vocês têm que pagar por isso, porque isso não é corpo de bombeiros não, tá? São vocês, tá? Não é corpo de bombeiros não, são vocês, tá? São vocês, tá? Você não pode deflagrar um conselho de disciplina por algo que ainda não aconteceu, tá? E depois tentou correria, né? E aí, falsifica o documento, muda tudo aqui, mas peraí, cara, eu olho tudo. Eu olho tudo, pô. E você aí, cara, não pode aceitar uma vantagem ou qualquer coisa que seja, porque eu não vou junto nessa pataquada, tá, cara? Nessa patifaria, eu não vou, e é por isso que eu tô sofrendo isso, tá? Então me chama aí, OAB, e chama todo mundo, pô. E chama todo mundo, tá? Pra ficar maneiro, pô. Nossa, muita coisa pra falar, hein, cara. Muita coisa pra falar, hein, cara. E é isso, tá? Estudo muito prerrogativas, cara. Porque eu sei com quem eu tô lidando. Vagabundo fardado. É isso, pô. Porque não é policial e não é bombeiro. É vagabundo fardado. É isso, pô. Me chama aí, pô. Vergonha. Vergonha. Mas vamos aqui. E aí, eu começo essa discussão, né, da promoção pelo crime previsto lá no artigo 198 do Código Penal Militar. Por quê? Porque quando o problema passa a ser deles, tá? Aí as coisas vão se resolver. Assim como foi a promoção lá do pessoal da saúde, mas foi acho que foi o subtenente Rezak. não, cara, porque deu muito ruim, tá? Mas não adiantou nada, tá? Não adiantou não, porque eles fizeram uma lei ordinária, tá, pessoal? Eu falei pra vocês, né, que o passarinho tava voando, o pessoal da saúde aí, tava voando, aí pegou um, mas tem que pegar os outros, porque é isso. E vamos pra cá. Esse artigo 198 é o início da minha discussão. Por quê? Porque eu ouvi uma vez, né, quando eu ia na academia, eu tinha muito respeito quando eu ia lá, sabe? E eu chamei ali, eu falei com alguns militares, inclusive falei com o Major Bonfim à época, né? Caramba, tá errado, pô.
Vamos fazer a coisa certa aqui. Não tem procedimento para pegar esse menino aí, pô. Vamos fazer o que é certo, né? Pega aí o que eu tô fazendo, manda para o comandante-geral dos bombeiros, manda para a corregedoria, vamos fazer o que é certo. Mas não, E aí deu muito ruim, né? E aí, pessoal, é muito complicado para mim, sabe? Porque... E aí, se o advogado tem tanta razão, vá para a justiça. E os alunos lá da academia falavam para mim isso. É aluno oficial, não é cadete, tá? Porque a gente tem que respeitar o estatuto da corporação que fala aluno oficial. É uma praça especial. O que significa isso? Se a praça especial não está na lei do efetivo. Porque a praça especial, astuto, a praça especial, né, é o aluno oficial e o aspirante. Perdão. Aluno oficial e aspirante, né, eles estão lá, você tem que fazer uma interpretação sistemática, tá? Que era, à época, o decreto 66769 e a lei do serviço militar e o regulamento da lei do serviço militar. Aí você extrai dali a praça especial, que seria o aluno oficial e o aspirante. Só que, como praça especial, né, eles não entram na lei do efetivo, porque eles são um efetivo variável. Caramba, é como se fosse um conscrito, tá? Inclusive na discussão do Supremo, quando vai falar sobre essa questão deles ganharem menos que um salário, né? Que é absurdo. Se cogitou, inclusive, que o mesmo fosse feito no respeitante ao aluno pessoal aí das academias, tá? Meu Deus, ainda bem que isso não aconteceu, cara. Até porque a precedência hierárquica em relação à Força Armada, né, é diferente, né? Porque lá eu acho que não é acima de sub, não. Acho que é acima de sargento, eu acho. Depois eu vou discutir melhor, porque eu foquei nas polícias estaduais, né? Mas é isso, cara. E aí por isso que não entra na lei do efetivo. Meu Deus, a gente tá fazendo isso até hoje, né? Os caras querem matar no peito, né? O sabichão, né? Caramba, cara. Humildade, pô. Bota a sandalinha da humildade, né? Por favor, meu cara. Que loucura é essa, pô? E aí você tem toda essa maluquice, né? Pra completar, você na Polícia Militar e no Bombeiro, você ainda tem lá aquela previsão, né, sobre as classes de soldado. Caramba, isso é da lei de serviço militar, cara. Isso não é para bombeiro e polícia. Rio de Janeiro, não é, cara, não é. Que loucura, né, pessoal? Não é. Porque se você tem uma lei do efetivo, é porque os cargos eles são de provimento efetivo. Não é difícil, cara. É porque é muito astuto junto, né, cara? Pega de cacho assim, né? E essa situação chegou no limite aí, tá? E aí só fazendo assim pra gente resolver, tá? E aí é o seguinte, então, é um dever da autoridade militar manter a tropa, né, em condição de pleno emprego. Para isso, nós temos que ter uma lei complementar que fale sobre organização, preparo e emprego na forma lá, do mesmo modo que na Força Armada, que também não tem. Porque a lei complementar que fala sobre organização, preparo e emprego é um corpo sem alma, que é a Lei Complementar 97. No Rio de Janeiro nós teríamos as leis que cuidam sobre a organização ali, a Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que vai trazer ali essas normas de organização, preparo e emprego. Então pode ser feito por resolução, decreto do governador? Meu Deus, não pode. Você está falando sobre organização, preparo e emprego, mas aí mistura tudo com secretaria e dá ruim. É isso, cara. Vou virar a tela aqui do meu celular para vocês olharem no meu computador. É novinho, tá? Eu vou virar aqui para vocês olharem, tá? É quando vier à tona e tiver gente com vergonha na cara, na República para fazer o que tem que ser feito, vocês vão ver o que tá acontecendo aqui, tá? E eu que tenho que ouvir desaforo, né, cara? Mas como eu tenho certeza do que eu tô fazendo, cara, que se lá, acho que depois você aí que se explique, tá? E aí é isso. E aí, pessoal, esse artigo 198, ele vai falar, né, deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência. Não dever da autoridade militar garantir ali condições, né, a higiene, alimentação, isso perpassa por isso, tá? O professor Cícero Coimbra, na sua obra, ele fala sobre isso lindamente. E aí você vai ter ali essa questão, né, da alimentação, fardamento. Fardamento é o espelho da corporação, a identidade do militar, cara. Você não pode chegar ali e trocar, né? Aquela manicaca, né? Aquilo ali é um absurdo. Não pode. Inclusive tem previsão para isso no Código Penal Militar, que eles estão arrumando. Caramba, cara.
É difícil pra mim, tá? É difícil pra mim. Você não pode fazer isso, tá? Porque tem que vir por lei complementar, cara. Prerrogativa. Prerrogativa, distintivo, identidade da corregedoria, serviço reservado, sei lá, o diabo é aquilo. Não pode, pô. Não pode. Tem que ser por lei complementar. E o que é manicaca, secretário? Que loucura. Não pode, pô. Não pode. E aí você tem essa previsão, pena, suspensão do exercício do posto de 3 meses a 1 ano. E aqui nós temos uma parada muito maneira. Porque aí o problema deixa de ser seu, tá? O seu policial militar, o problema deixa de ser seu, passa a ser deles, tá? Aí eu garanto pra você que o bagulho vai ficar bom. Porque aí é o seguinte, ó, é um dever da autoridade militar e, segundo previsão do Código Penal Militar, é um crime de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público tem que agir, tá? Toda hora você tá dizendo pra gente que em 2025 é simples assim? Sim. É simples assim, é só estudar bastante, né? E a gente vai pelo entorno, né? Que vai dar bom, pô. A gente bota todos os irmãozinhos juntos, tá? Cada um fazendo a sua correria, que vai dar bom. Então tem que garantir alimentação, tem que garantir higiene ali no local, né? O aquartelamento, tudo isso. E aí, o que é isso? Não tem, cara. Caramba. E aí, a primeira coisa que eu quero, tá? É que nesse caso seja definido, em razão dessa previsão do artigo 198, tá? Como que fica essa situação dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros? Porque se a gente for abrir o Estatuto da Polícia Militar, né, que é a Lei 443 de 1º de julho de 1981, tá? Então, aqui é antes da Constituição de 88, hein? Você vai, por exemplo, artigo 12 vai falar sobre hierarquia, 12, caput fala hierarquia e parágrafo 1º vai falar sobre disciplina. A disciplina aqui é isso, tá? É cumprir as ordens aqui, né? A lei, Constituição, tem que alterar tudo, tá? O estatuto tá todo despedaçado. Mas você tem que ter, né, a hierarquia, é isso, pô. É você, a hierarquia, 12 mesmo, tá? A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. É isso. E aqui, interessante já pontuar, entendeu aí, Astuto? Tudo junto, pô. Aqui, por exemplo, eu faço uma discussão sobre a Emenda Constitucional 18 de 98, porque essa previsão em que pese estar no Estatuto da Polícia Militar, a Constituição Federal não trouxe essa base, né, da polícia e do bombeiro, dos estados, como hierarquia e disciplina, veio com a Emenda Constitucional 18 de 98. Tem muita coisa para discutir. É isso. É disciplina, parágrafo 2º, melhor dizendo, né, primeiro, tá? Artigo 12, parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis. Aqui deveria ser Constituição, tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário, né? Regulamentos, tá? Não. Porque nós não temos mais regulamento autônomo, né? E esse montão de coisa aí que está sendo feito, tá? Correu, fez reunião, fez um montão de coisa, e em 2 minutos eu vou falar um montão de coisa aqui e vai ficar feio pra todo mundo, depois eu que sou mal ser batido. Mas não tem humildade, né, cara? É só me chamar, pô. Não, Teodoro, a gente vai resolver aqui, Fica chamando aí, tá? Deixa eu ficar quieto. A disciplina é a rigorosa observância, enfim, né? Por exemplo, aqui, tá? Para não deixar passar. Quando você lê o artigo 10 do Estatuto da Polícia Militar, de igual modo no Corpo de Bombeiros. O ingresso, artigo 10, tá? O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos, sem distinção de raça ou de crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação observadas as condições prescritas neste Estatuto, em lei e nos regulamentos da corporação. Essa partezinha final... E nos regulamentos da corporação, vocês precisam ler, tá? O tema 121, STF, tá? Lead case do RE lá é o 60885, ministra Carmen Lúcia. Não recepcionado e nos regulamentos da corporação. Olha, é brincadeira isso, tá? Você não precisa fazer chegar uma demanda como essa no Supremo Tribunal Federal, ou mesmo artigo na Força Armada, tá? Você não precisa. E nos regulamentos, tá? Vamos olhar tudo que está sendo feito com base nisso. Tudo que tiver no Estatuto da PM, que fale e nos regulamentos, não foi recepcionado, tá?
Nós não temos mais decreto-lei, decreto autônomo, não temos, tá? Então, não pode portaria, resolução, instrução normativa. Tá dando ruim o ABRJ, porque todas as instruções normativas do comandante-geral dos bombeiros nem sei dizer o que é, mas não pode aplicar no respeitante ao pessoal temporário, não pode. Se tu te dizer, mas não pode, o que fazer com isso? Não pode. Não vai me calar, cara, porque, ó, é prof, tá? É prof. E eu vou preferir ser identificado somente como professor. Eu vou preferir. Só prof, tá? É isso. Terminar o que eu tenho, tá? E prof. Eu fico aqui, tá? E é muita gente pra explicar. E os anos vão provar, tá? Precisa muito, tá? Direito militar precisa muito. E eu prefiro ficar nessa quadra, tá? E fazer meu doutorado e perturbar muito vocês mesmo de fora, tá? Porque eu não vou esquecer nada que fizeram. E é isso. Então não foi recepcionado esse troço. E aí, Teodoro? E aí que nós temos esse crime aqui. E o que fazer com isso? O que fazer com isso é o seguinte, ó. Tá, então o comandante-geral não tá fazendo curso, tá? Decide que o Shoai... Como é que é isso, cara? Se os cursos que preparam o militar para o pleno emprego, eles estão nesse conceito, né? Lei complementar, lei que cuide, né? O que cuide ali sobre organização, preparo e emprego é lei complementar, meu camarada. Não pode ser, eu decido quantas vagas são, não pode, vai ter que botar todo mundo no Maracanã. E eu vou usar isso aqui para dizer o seguinte, ó. Então, você concorda comigo que você fazer um curso EAD, você não está atendendo a missão constitucional? Não está. Porque isso não é a forma adequada de dar instrução ao militar. Mas é porque não faz isso há muito tempo. E aí o camarada entra, né? Ele faz o curso de formação, que é básico, tá? É básico, meu caro. E ele tem que fazer ali essa educação continuada, né? E quando eu cuidei da questão da polícia, tá? Eu usei 2 obras, tá? Até aqui comigo. Eu usei Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo, tá? Eu usei essa obra da Hannah Arendt, tá? Pra falar sobre educação, Teodoro, cara, você vai entender, tá? Eu faço toda uma construção ali pra ficar maneiro, tá? Porque é argumento da autoridade, né? É Hannah Arendt, meu cara. É Hannah Arendt. Quando eu vou falar, tá? Sobre essa questão das profissões, né? Que lidam com cuidado. Então, o pessoal da saúde tá aqui vocês, tá? Tá aqui vocês, tá? Eu vou explicar porque vai ficar muito maneiro. Porque você deixa participar, né? Então as profissões que envolvem cuidado, né? Geralmente são desenvolvidas por mulheres. Isadora. E aí, como é desenvolvido por mulheres, né? Você deixa participar da Marinha, Exército Aeronáutica e Polícia e Bombeiro, mas não deixa participar muito não. E os homens que são médico, enfermeiro, tá lascado por isso. Assim, social, né? Por isso que o pessoal da saúde, né? Que absurdo, cara. Caramba! Medíocre esse camarada que falou isso aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Muito estudo, cara. Vai ficar ruim pra tu, tá? Theodor Adorno, Educação e Emancipação. Quando eu falo sobre a lei de ensino da Polícia Militar, tá? Então eu usei essas 2 obras quando eu cuidei da lei de ensino, tá? E tem uma outra obra também, né? Porque eu vou falar sobre essa questão de educação e tudo mais, né? E para fazer ali o argumento de peso, tá? Constituição Federal, tratados internacionais e tudo para ficar maneiro. E aí é o seguinte, é a obrigação do comando fazer isso, pô. E aí você tem uma lei do efetivo que é um corpo sem alma, porque você dá ali no... Não, ó. Porque é cargo efetivo, você tem são 1.000 soldados, cara, não tem essa diferença de coronel, é todo mundo coronel. Coronel médico, combatente, não tem diferença, e vai ficar ruim, pô. E aí, Teodoro? E aí que tem que fazer intervenção, e é o MP, tá? Porque se eu digo, né, que você tá fazendo um curso EAD que não está treinando a tropa, eu sou sociedade, tá? Sou sociedade, pô. Eu tô num contexto de direito difuso, porque eu tô reclamando ali, cara, que não tá sendo garantido, né, uma formação adequada ao policial militar, e em razão disso, eu tô sendo prejudicado enquanto cidadão. Deu pra tu entender? É isso. Então a tua promoção me interessa como cidadão. Cara, eu quero ver se não resolve. A tua promoção me interessa pra caramba, a tua saúde me interessa, tudo teu me interessa, porque você é o cara que entrega a segurança pública. Então não é por você, porque
É igual o professor Rodrigo Duque Estrada, o Roig, tá? Meu querido professor, defensor, caramba, cadê tu, cara? Na obra dele, ele fala sobre execução penal, vou pegar, peraí, pessoal. Professor Rodrigo Roig, ó, professor Rodrigo Roig, tá? Rodrigo Duque Estrada Roig. Ele fala nessa obra, Teodoro, que loucura! Eu vou lá, pego aqui, tá? Eu faço uma maluquice assim, tá? Depois tá bom. Ele fala, né, sobre essa questão, em linhas gerais, né? Ele vai falar, né, sobre a lei de execução penal, né? O camarada aqui da execução penal, tá? O Astutos, ele tem mais direito do que a transgressão disciplinar militar. É o camarada aqui que tá cerceado já, ele tem mais, quando vai responder, né, por uma infração administrativa ali, quando ele tá preso, né? Ele tem mais do que o militar, tá? Acredita nisso aí, prof? Tem mais, tá? Do que o bombeiro, policial, força armada. Eles têm mais do que o bombeiro, policial e força armada. Tem. É tudo ser humano, pô. Tem que ter. Não tem não. E ele vai falar aqui, né? Então se você... Aí ele fala algo muito lindo. Não sei se é essa... Eu tenho outras dele. Mas ele fala... Eu acho que foi ele, sim. Por exemplo, o cara não anda na cela, né? E aí começa a ter problemas no joelho, essa visão periférica. Muito maneiro quando ele fala isso, sabe? Eu fiquei assim, caramba. E aí ele fala isso, tem uma palestra que ele fala também. É o seguinte, então se você não tá pensando no teu bolso aí, cara, um gasto que a gente tem, tá? Esse montão de gente em masmorras, se não for pelo ser humano, pelo gasto que você tem, cara. Meu Deus, Teodoro, pelo gasto que tu tem, pô. Então a gente tem que preservar sim o policial, de toda forma. Porque nós nos beneficiamos do bem-estar dele, pô. Então não tem essa de recuperação fiscal, cara, pra falar de vacância. Meu Deus, nem vou entrar nisso agora. O troço é gigante, pô. Falar de vacância, não, tá confundindo tudo, pô. Eu já falei no vídeo anterior aí sobre isso, pô. Porque você tem ali essa questão dos que foram reintegrados ao estado da Guanabara, depois dessa sacanagem aí que tirou, aí foi um pouco pra lá, pra Brasília, né, em 1960. Mas não, quer voltar pro Rio de Janeiro, pode voltar. Aí foram reincluídos. E esses sim são... E não são todos, tá? Vou mostrar para vocês direitinho ali quais são. E temos uma legislação, um decreto, o professor Nilo Batista, à época, assinou esse decreto, tem outros, tá? Mas ali, caramba, ali deu muito ruim. Porque ali bagunçou e caramba. Porque tinham cargos ali que não poderiam ter sido retirados. E aí criou essa memória, né? Por exemplo, o Corpo de Bombeiros também, eu fiz um estudo legal, né? Falando sobre essa questão do curso especial. Caramba! O que está sendo feito, cara? Curso especial de formação de cabo. Não existe isso, cara. Vou mostrar pra vocês aqui, meu Deus, cara. Então é o seguinte, não está garantindo, tá, MP? E é crime de ação penal pública incondicionada. Então eu quero saber quem é o promotor natural. Promotor natural para avaliar essa situação. Por quê? Porque o artigo 129 da Constituição vai dizer que o MP, ele o que deve controlar aí o controle, né, da atividade policial. O artigo 129 da Constituição Federal são funções institucionais do MP. Acho que é o 7. Inciso 7. Exercer o controle externo da atividade policial, segura a informação, policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Para não perder, tá? Artigo anterior, inciso anterior, peraí. Porque aqui temos uma recomendação, né? É bom para não deixar passar. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. O inciso anterior, o 6, assim, ó. Expedir notificação nos procedimentos administrativos, tá? De sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Outra coisa para cuidar, quando você vai fazer recomendação dizendo que o militar estadual não comete crime de deserção. Meu Deus, o que fazer? É isso. Então, aqui vai dizer assim, porque eu vi o Sargento Portugal no podcast falando, né? Porque você tem polícia penal, você tem... É claro, meu caro. Olha aqui o artigo 129, tá bom? Artigo 129, cara. O que diz o artigo? Mas quem vai controlar aí a guarda municipal, né? Mas se for polícia municipal, né? Aí o MP pode, porque é polícia. Mas a Constituição fala só polícia. Não fala polícia
polícia militar, polícia penal. Não, aqui eles vão poder fazer, porque é só falar polícia, qualquer que seja. Caramba, cara, eu fico impressionado com isso. Exercer o controle externo da atividade policial, pô. E aí no policial aqui pode ser polícia penal, pode ser polícia municipal. Caramba, cara. Na forma de lei complementar. Então tem que ter lei complementar, tá? Quem é o promotor natural para julgar uma situação como essa? E aí outro problema, porque não pode ir para lá ficar ganhando medalha. O que fazer com os juízes da auditoria da justiça? Porque aí o camarada do cartório, serventuário da justiça, ou a BRJ, não pode ser amigo ali, né? E o militar falou comigo. Toda hora Pode não, pô. Porque então é todo mundo amiguinho, aí a gente tem problema. Então não pode, eu não posso chegar lá na auditoria, OAB, eu não posso chegar lá e o meu cliente tem que ficar do meu lado, pô. Pode ficar lá atrás não, pô. Epa, não, cara. Tem que tirar o gema do cara, tá? Pode não, pô. Meu Deus, não dá pra mim não, pô. Que isso, pô. Dá não. Não posso. Então o que fazer com isso? Eu preciso saber. Preciso porque é a primeira coisa que o Teodoro fez. Artigo 198, tá? Então, é um dever da autoridade porque é crime, tá? Artigo 198. Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência, tá? Então tem que fazer. Porque é ação penal pública incondicionada, tá? Teodoro, mas o elemento ali você tem que ter dolo, né? Tem sim. Porque eu não promovo e eu faço esse destaque, né? Então eu faço esse... Então eu deixo a pequena parcelinha aqui e as baixa patente e as praças que só gostam de pão para baixo. E fica aqui um buraco no meio. Porque se eu não tiver esse buraco no meio, né? Então eu crio promoção por tempo de serviço. Caramba, se você... Eu não tenho como falar aqui, cara. Tem não. Se você for olhar como que foi isso, tá? Caramba, não era para ser isso, pô. Legislações de 1986, 84, pra você entender. Mas eu tô sendo gigante, cara. Então você não pensa que eu vou chegar aqui e vou falar o troço pra você entender, não, pô, porque não dá. E é essa parada aqui, porque é minha OAB, pô. Vocês estão falando, você que falou, faz essa sacanagem aí. E você nem viu o que eu fiz, pô? Aí mesmo que eu não tenho que fazer mesmo. Aí tem que ser, que se lasca, vai sentar, deixar o joelhinho doer, tá? Todo mundo vai ter que ler o que eu fiz, pô. Bem feito. É isso. Você entende, OAB? Porque já fica esperando pra sacanear, pô. Era o que eles queriam. Fez um grupinho ali, tá? Pra esperar, porque achou que eu fosse chegar ali e fazer um requerimento, né? Se lascou, pô. É um montão, pô. E tudo separado, tá? Eu tenho que proteger a tese, que é minha, pô. E essa parada aí, pô. Achou que eu fosse chegar ali e fazer... É porque tá acostumado com isso, né? Mas aqui não é fast food. É à la carte, meu camarada. Vai esperar, pô. É papel e caneta? Pode ser nada no computador, digitado, tá? E eu ia fazer uma sacanagem, tá, OAB? Eu ia mandar por escrito, tá? Não tô digitando, tá? Maquininha, tá? Pode ser computador não, porque senão eles roubam, tá? Rouba, tá? Aluga apartamento em cima do meu, na frente, pra poder roubar a informação, pô. Porque isso vale muito dinheiro, pô. Isso vale muito dinheiro, tá? Isso vale muito dinheiro, tá? E vocês, aí na OAB, vocês só vão acreditar quando acontecia. Vocês vão falar, o que a gente vai fazer com o estado do Rio de Janeiro pra promover esse pessoal todo e dar o direito dos caras? Aí você vai entender o que eu tô vivendo, pô. É muito simples, cara. Você aluga um apartamento em cima, né? Aí você bota escuta, né? Aí você faz sacanagem no meu computador, né? Pra roubar informação, pô. Porque isso vale milhões, cara. Isso vale milhões. Não tem como me pagar, pô. Não tem como me pagar, OAB. Não tem como me pagar, pô. Eu não consigo nem dizer. Não consigo, pô. E aí é tudo desmembrado, porque eu tô lidando com canalhas, pô. Porque senão o cara pega a informação, a BRJ, junto com um grupinho aqui da confraria ali, né? Aí pega a informação e aí vai pro desenrolo. Porque aí não dá tudo pros caras, tá? E eles ficam bem. É assim que funciona, porque tem um montão de bacharel em direito lá, pô. Vai mentir pra outro, pô. Se lascou, né? Me elogia muito, cara. Eu já fico desconfiado. Eu gosto da pessoa que discorda. Discorda de mim aí, cara. Não concorda com tudo, me elogia muito não, que eu já fico, epa. É isso, pô. Porque queria pegar a informação, tá? Pra poder vender internamente, pô. Vai mentir pra outro, pô. Porque aí você vê que o cara tem um montão de coisa aqui, mas olha só como a gente faz assim, né? Estão acostumados a fazer isso, pô.
estão acostumados a junto um grupinho aqui, pô. Cara. Teodoro, E a minha parada é sair acadêmica, então é o valorzinho ali pra fazer o projeto acadêmico, tá? E chamar todo mundo pra dentro de casa, MP, OAB, Defensoria, e é isso, e que os caras ganhar é deles, pô. Medíocres. O que o cara ganhar é dele, pô. É o meu trabalho acadêmico. Teodoro, cara. É trabalho acadêmico, eu não quero nada depois, pô. Chega de sofrimento, né, cara? Medíocre, ficou irritadinho, né, cara? Porque tu queria ganhar, pô. É isso. E se lascou, né, cara? Porque eu nem sei quem pagou, tá, OAB? Tem que saber, tá? Tem um montão de coisa pra te contar aí, tá, OAB? Um montão de coisa, tá, cara? Os papos torto pra caramba ali, tá? Vou escrever lá, tá? Vou escrever lá, pô. Que aí já dá ruim logo pra todo mundo, pô. Vou escrever lá. Escrever lá, pô. E é isso, cara. Não tem isso não, pô. E aí tu fez investimento, né, cara? Pra depois lucrar. Se lascou, cara. Se lascou. É prestação de contas e arbitramento de honorário em juízo, pô. Quero ver. Cara. Conhecimento específico, trabalhando danada. Vamos ver, pô. Se vai ser isso mesmo, tá? Fica fazendo gracinha aí, palhaçadinha. E aí tem que cobrar desse aí que fez gracinha, tá, OAB? Eu falei que tinha que intervir, tá? Porque alguém tem que me pagar, né? E é isso. E nem deveria ser esses camaradas aí não, tá, OAB? Tinha que ser o Estado. Assim como dar esse montão de dinheiro aí pra procuradoria, tá? Tinha que dar pra mim, pô. E é isso, pô. E vamos deixar aí o juiz decidir, cara? Quanto que tem que me pagar? Que é assim? Mas aí não tem que ser do pessoal que tá de boa não, tá? Porque tem que entender qual é a tua quadra, pô. Entendeu? Que aí vem de você, pô. É isso, cara. É isso. Vamos apostar? Pra ver quanto custa? É isso, cara. Conhecimento específico, um direito sensível, desconhecido, quase não tem especialista, pô. É isso, cara. E o seu dinheiro não me paga, porque eu sou advogado, cara. Vai estudar o que é honorário advogativo. Vocês estão muito mal acostumados, é isso. Vocês estão muito mal acostumados, cara. É isso. Não me paga. Seu dinheiro não me paga. Dinheiro nenhum paga o que o advogado entrega. E é isso. Paga não, pô. Não paga, tá? Não paga. E vamos ver, tá? Então, eu quero saber, tá? Vou fazer um reboque, tá? É direito difuso, tá? Artigo 6º, tá? Direito à segurança pública, tá? É direito fundamental, tá? E é isso que eu quero. Porque aí a gente bota todo mundo pra brigar e a gente fica em cima do muro assim olhando, tá? Mas aí é isso, E aí, MPO, e aí não deu treinamento pros caras, tá? E não promoveu, tá? Não promoveu, tá? Não promoveu, tem que promover, tá? Tem que promover, tá? Tem que ver direitinho aqui essa atividade aqui, tá? É porque tem antiguidade e merecimento. A gente tem que entender direitinho do que aconteceu, tá? Tem uma pataquada lá de uma prova ali, tá? É isso, tá? Comando aí da polícia, é sobre isso, tá? Esse camarada falando um monte de besteira ali, tá? É isso, tá? Tá prescrito não, tem que rever o que houve aí, tá? Tem que ver, tá? Porque tá falando besteira, pô. Tá falando besteira, pô. Tá todo mundo arrumado, tá? Comando da PMERG, tá todo mundo arrumadinho, tá? Ministério Público, todo mundo ajeitadinho, tá? A gente que fica aqui, assim, ó. Os astutos. E é isso, tá? Tem coisa, meu caro, que é o seguinte, ó. Eu não tenho nada a ver com isso não, tá? Eu não sou promotor, eu sou advogado, tá, cara? Quero nem saber, cada um se escorreria, pô. Cara, cada um se escorreria, mas assim fica ruim pra mim, pô. Então eu quero saber, tá? Ação penal pública incondicionada é crime, artigo 198, é uma obrigação do comandante deixar a tropa em condição de pleno emprego, tá? E é dolo. Por quê? Porque não promove, tá certo? Fez esse contingenciamento da promoção dos caras, tá certo? Porque não pode espirrar os coronéis pra casa. Então é dolo, tá? E vamos discutir bonitão. Então quem é o promotor natural desse negócio aqui? Porque eu quero entender, tá? Não, porque não pode. É pra esse lado, tá? E piora ainda mais quando o camarada vai pra lá falar aquilo ali, pô. Piora muito, tá? Piora a beça, porque eu já espero por isso, tá? Eu vou largando aos poucos pra vocês entenderem como é que tá a situação, tá? Pra ficar maneiro, pô. É isso, cara. Então tem que promover, não vai ter jeito, tá? Cara, porque eu faço o recorte histórico, né? Porque teve advogado que riu de mim, né? Fez um montão de coisa, não arrumou nada, né? Aí tem que explicar com a tropa, tá? Não é comigo, tá? E aí ficou de sacanagemzinha, né? Porque toda hora estuda, é o Esdras, né? Faz estudo histórico. Vamos ver o que vai dar, pô.
ele tem que promover os caras. Ah, Deodoro tá em casa. É, cara, mas isso foi preterição, isso é tudo de ruim que você imaginar, tá? Porque o militar ele fica indefeso diante do Estado, tá? Não tem prescrição não, tá, cara? Porque isso é Deuteronômio 15. Isso é Bíblia. E a lei que esses caras matam no peito até hoje é uma lei do governo provisório, cara, do Getúlio Vargas. Vai pro quarto chorar. E tem ou não tem que intervir? Tem que o MP intervir, porque, meu Deus, como é que paga? Eu não sei. E é por isso que eu não quis, tá? Porque eu olhei e falei, meu Deus, é o MP que tem que resolver, tá? Aí vai ter que fazer mesmo esses acordos aí com a PGE, chama pra dentro de casa, nesse caso legítimo. Aí pode fazer, não pode fazer pra sacanear o bombeiro e o policial. Mas para ajudar, pode sim. Inclusive chamar essa cooperação com o TJ, aí pode, pô. Tô estudando processo civil, tá? Processo civil. Aí pode, pô. Tudo amarradinho. É isso, pô. E vai poder entrar aí, mas não vai fazer sacanagem não, tá? Porque o primeiro que entrar ali, pode entrar, tá? Eu faço, tá, cara? Como cidadão, tá certo, meu camarada? Faço ali como cidadão e você pode vir e entrar, tá? Mas eu vou controlar bonitinho. O primeiro que sair da linha, epa, pessoal, ó o que esse camarada tá fazendo aqui com o advogado dele, tá? E vocês que se lasquem, tá? Não vai sacanear não, pô. Porque o que eles queriam, tá, o BRJ, era pegar minha tese, tá? Pra fazer desenrolo. Pra não dar tudo que os caras têm direito. Não, tá? E ainda ganhar dinheiro nas minhas costas. Não vai não, porque o meu joelhinho que dói, tá? É a madrugada inteira acordado estudando, tá? E vocês aí de sacanagem, porque são os inteligentes. Então eu quero saber, tá? Porque é crime, tá? É crime, tá? Então eu quero entender, tá, como é que tá funcionando isso. E não tem essa pataquada de dizer que é recuperação fiscal, porque é crime. E aí o que vai fazer? Você tem que saber qual senhor vocês vão servir. Eu preferia, tá? Era o certo, tá? Papo reto. Larga esse negócio de secretaria e fica só como comandante, tá? Tá mais protegido. Porque esse governador vai cair, tá? Vai cair, tá? Tem ministro do STF, né? A AGU, tem que se explicar, pô. Porque tem coisa ali que, meu Deus do céu, o que é isso? E vem esse camarada, tá? Flávio Bolsonaro junto com o irmão, falando esse montão de coisa. Aí, pra finalizar, então é o seguinte, tá? E eu quero isso aqui, tá? Então já deu ruim pra trás, e daqui pra frente tem que aprumar o passo, tá? Porque não pode mais permitir isso, porque é crime militar, tá? Não quer ser militar? Todo mundo militar? Então vamos pro militarismo, tá? Artigo 198, tem que dar instrução pros caras e tem que resolver essa pataquada. E não é o comandante que resolve isso, é a Alerj, tá? A Alerj junto com o MP, todo mundo juntinho, tá? É o Teodoro da Ajuda, tá? É estudo pra caramba, tá? E aí vamos ver. E acompanhar o que eles fazem pra não pegar, né, o que o Teodoro fez, né? Eu não concordo. É isso, tá? Isso tem que acompanhar, tá? Esse político é de vocês, tá? Pra não acontecer da moça arriar lá, né, e te... Situação, né? Meu Deus, até a eleição, meu Deus do céu. Muita gente vai explicar. Que situação, né, cara? Tava tudo bem, né? Tava tudo bem aqui, né, cara? Vida de saúde pra mim, tá? Então eu quero saber, tá? Eu quero saber. Eu quero saber, pô. Quero saber, tá? E quero saber promotor natural e como é que vai ficar. E aí, o que a gente faz, né, com o artigo 125 da Constituição Federal? Então, se eu, Teodoro, falo, né, que esses camaradas estão cometendo crime, e não é só o comandante geral, não, tá? É qualquer oficial que tem ali o dever de instrução da tropa. Eu vou explicar bonitão pra vocês. E a gente tem que aplicar o artigo 125 da Constituição. Teodoro, faz isso não, Teodoro. O que a gente faz com o Conselho de Justiça? Fala pra mim. Porque os camaradas não podem ser subordinados aos comandantes, pô. E se o comandante, né, eu provo, tá? Epa, Teodoro, eu provo. E aí, se o comandante é indiciado, né, ou ele é denunciado, como que fica isso? Tu entendeu, meu cara? É sobre isso, cara. E o cara vai falar desaforo pra mim, pô, aí fica mais difícil, tá, o comando aí. Fica ruim pra mim, tá? É tenso, eu chego pra dar curso, cara. Eu estudo só isso, pô. Artigo 125, tá? Artigo 125, parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares. Comandantes são militares, não são? E nessa condição, ele é bombeiro, tá? E policial, não é secretário, tá? Porque quem administra a PM é o comandante. Então, tem que largar a secretaria pra lá, porque tá mais protegido como comandante, tá? Eu garanto, tá mais... porque esse governador vai cair, tá? E o que vai dar, eu não sei. Falar sobre Rio e Previdência, meu Deus, o que o MP vai fazer? Não pode deixar como tá. Tá mais protegido como comandante.
tá mais protegido como comandante. E o que fazer com isso? Vocês entendem? Porque não pode acumular. Porque aí você não pode servir dois senhores, né? Você está numa lógica neoliberal como secretário e como comandante da Polícia Militar, você é obrigado a garantir o direito dos caras. É um dever ético, né? Você garantir ali o aprimoramento técnico profissional da tropa. Não pode permitir isso, né? Quanto tempo tem que o cara não faz um curso, enfim. E o curso tem a ver com a promoção, né? Então você entendeu, cara? Eu já estabeleço o marco temporal porque é essa parada aqui. E aí como é que faz pra trás? É sobre isso, vai resolver, tá? É porque a correria tá nada. É crime militar, cara. Ação penal pública incondicionada e o MP vai ter que intervir. Porque aí a cidade tá violenta. Tá mesmo, porque isso aqui tá acontecendo. Não tem curso, pô. É o comandante que decide a quantidade de vagas, quem vai fazer curso, quem não vai, se vai ter curso de formação de oficiais, se não vai. Não tem mais não, né? O que houve aí, pessoal? Tá todo mundo vendo, pô. O Tribunal de Contas tá vendo, tá? O que fazer aí com o 01 último aí da turma de 2021 do CFO do CBMERG? O que fazer com isso? O 01... O que fazer com isso? E aí você tem, né, artigo 5º, artigo 125, parágrafo 4º, né? Julgar os militares nos crimes militares definidos em lei. Crime militar definido em lei, artigo 198. Tem que dar curso pros caras, tá? Eu vi um papo lá do pessoal ali do serviço social, de novo, viu o que eu falei? Assista meu vídeo, cara, que eu falo isso lá, né? Não adianta promover, porque vai contingenciar de novo. Mas não tem problema não, toda hora, ano que vem a eleição, depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. Não, tá? Eu tô esperando pra sacanear mesmo. Ó, chegar, epa, não pode! Não pode, não pode. Problema seu, tá? Foi me irritando, tá? Problema seu. E aí você tem aqui, cara, o que fazer com isso, cara? Tem um conselho aí pra julgar. Mas aí como é que faz isso, se tiver que fazer? Mas a gente tem que saber antecipadamente, né? Porque não pode ter tribunal ali, juiz de exceção, pode não, pô. Cara, o que fazer com isso? A gente começa a discutir pra ficar maneiro, tá? A gente começa a discutir, cara. O que fazer com isso, cara? E aí nós entramos aqui numa parte que eu quero finalizar esse vídeo, tá? Pra você poder entender, cara. E aí você vai dizer pra mim assim, Teodoro, o presidente da República, ele é o comandante supremo da Força Armada. Já entendeu, né? Tá, mas ele é o comandante supremo da Força Armada. Mas se ele é o comandante supremo, ele responde pelo artigo 198 do Código Penal Militar. Vou dar um tempinho, pausa o vídeo e dá tua correria e depois tu volta pra ver a resposta. 198, pô. Ele é comandante supremo aí? Acho que não é não, Teodoro, mas se ele não é comandante, ele é comandante supremo, então ele tem que responder pelo 198. É isso. Então, é comandante supremo ou não é? A Polícia Militar é subordinada, está sob o comando, ele é o comandante supremo da Polícia Militar, o Cláudio Castro, o governador Cláudio Castro? Não é. Porque o sujeito passivo desse crime é o Estado. Quem sofre aqui é o Estado, tá? Essa falta de preparação, você vai atingir o Estado. Cara, isso é complexo, cara. A pessoa que falou aquilo ali é um medíocre. Caramba, cara. Vergonha alheia de você, pô. Porque você não é comandante supremo. Porque se você fosse, você responderia pelo 198, mas você não pode responder. E o que fazer com isso? É porque eles despedaçaram a Constituição. Quando criaram a Emenda Constitucional 18, 19 e 20, quando criaram a 32 de 2001, que alterou o artigo 61 para colocar os militares sob a batuta do presidente, medida provisória falando sobre organização, preparo e emprego, as alterações foram introduzidas no Estatuto da Força Armada. Não pode fazer isso. Não pode. Faz por medida provisória. E quem faz a medida provisória? Corre vai pro quarto chorar, Quem faz a medida provisória junto com o presidente? Não pode ser assim, pô. Então não tem comandante supremo, porque esse não foi o desejo da Constituição, cara. Se é comandante supremo, então o presidente da República tem que responder pelo 198. Pode, né? Não pode. Não pode ser inativo, por exemplo, né? Reserva remunerada e reformada. A gente vai ter que discutir um montão de coisa aí, tá? Tempo certo e tudo mais, pô. E a promoção, cara, é um pedaço dentro de um troço gigante, pô. E eu tendo que aturar desaforo desse camarada aí, pô. É isso, cara. É um troço pequenininho assim, cara, dentro de um universo, pô. Então não é comandante supremo, pô.
E aí você, né, cara? Então, o presidente da República não responde pelo 198 se não colocar a tropa em condição de pleno emprego. E não está em condição de pleno emprego. Pode me chamar, não está. Não está. Porque, por exemplo, o professor Cícero Coimbra, na sua obra, ele vai falar assim pra gente, que essa questão de você dar condição, né, treinamento para ação necessária, página 1189. Ação necessária ao desempenho da função lá do militar da Força Armada. Não os adestrando para o emprego pessoal ou para a utilização dos meios materiais. De forma alternativa, poderá incorrer e ele começa a falar. E aí ele vai dizer uma parte muito interessante para vocês, tá? Deixar o comandante de perseguir a eficiência de sua tropa, omitindo-se no treinamento nas condições vividas pelo efetivo. Então, higiene, alimentação, motivação, disciplina, apresentação pessoal. Olha quanta coisa, cara. É isso. Tem que resolver, pô. Tem que resolver, tá? Ou ainda na manutenção do material, viatura, armamento, aquartelamento. E é o MP que tem que resolver. Então, por isso a gente tem que saber quem é o promotor natural. Artigo 125, tá? Artigo 129, inciso 7, eu acho. Cadê ele complementar? Qual vai ser ele complementar? Caramba! E aí você empurra todo mundo, a gente vai ficar no murinho para ver o que vai dar. Eu vou dizer ali o que cada um tem que fazer, o que cada um pode ali, para onde tem que ir, pegar ali internamente a documentação para dizer, ó, esse camarada aqui tá como terceireba, né? Esse camarada aqui é sub. Mas por que, Teodoro? É porque isso aqui. Não, prescrição. O Estado vai quebrar, Teodoro? Não é o Estado que quebra, tá? Não é o Estado que quebra. São pessoas, tá? A vontade do Estado, o Estado não tem vontade, tá? O Estado tem interesse. Vontade, não tem não. Vontade da pessoa. Mas a vontade da pessoa está limitada pela lei. A limitação é o interesse público. Então não pode chegar ali do teu gozo fazer parecer, porque depois dá ruim e quer correr para fazer súmula vinculante para evitar, né, que o teu parecer te deixe lascado aí, procurador do Estado e AGU. Então não pode, pô. É isso, cara. Então eu quero entender. E tem que pagar. E resolver de uma vez, tá? Fazer a legislação bacana, tá? E é por isso que tem que resolver internamente, chama os camaradas, chama o MP, ô MP, isso aqui, é isso, pô. E aí bota todo mundo bonitão, tá? E aí não tem que despromover, tá certo, cara? Porque vai dar um problemão danado, tá? Porque o pessoal da gordurinha aqui em cima tem que ir embora, pô. Mas aí tem que ir embora, mas tem que devolver dinheiro, tem que despromover. O comandante-geral dos bombeiros despromoveu uma sargento. Então tem que despromover, ele mesmo tem que ser despromovido, e um montão de coisa tem que acontecer, pessoal. E aí fica difícil pra mim, cara, porque o Teodoro é assim, meu camarada, só caiu. Porque tá todo mundo arrumado, pô, mas fica... Aí fica ruim pra mim. Porque cada um se escorreria, tá? É a minha visão, tá? Rapa fora desse negócio de secretaria e fica só como comandante, hein? Pede ajuda dos universitários, tá? Vão dar razão pro Teodoro, hein? Vão dar razão pro Teodoro. Larga só dos lados. Eu sou o primeiro a gritar. Não. O comandante-geral não quer mais ser secretário. Tem que continuar comandante da PEMERG, tá? Pra garantia ali da estabilidade da tropa. E no mesmo caso, em relação ao Corpo de Bombeiros, tá? Não quero mais ser secretário. Só comandante dos bombeiros. Mantém, tá? Pra ver o que vai fazer. Eu sou o primeiro a vir aqui gritar. Não pode tirar não, tá? E eu tenho fundamentação pra dizer que não pode tirar. Não pode tirar. Se o comandante dos bombeiros, o comandante da PM falar não quero mais ser secretário, dá secretaria pra outra pessoa e fica arrumadinho dentro de casa aqui, tá? Meu Deus do céu, é a cordinha do abismo, tá? É melhor do que ficar como secretário, tá? Acredita que do Teodoro que estuda, tá? A falsa doutrina. Liga pros doutrinadores e pergunta aqui se o Teodoro não tá certo. É porque é isso. É isso, tá? Porque aí fica com os dois, tá? E aí, se lascar lá como secretário, arrasta a farda aqui, tá? Não arrasta não, porque eu criei um negócio ali. De repente pode dar bom pra vocês também. É isso, cara. Eu não tenho raiva de ninguém não, pô. Eu tenho raiva de um ódio na hora ali, tá? Olha que eu vou até esquecer o que esse cara falou ali. Eu vou até esquecer. Uma sacanagem, né, cara? Desagrava a indenização, hein? É desagrava a indenização, tá? Que loucura é essa, cara? Meu Deus do céu, vergonha de você, cara, quando o pessoal vê tudo que eu fiz. Vergonha alheia, tá? Me respeita, meu camarada, ó. Hannah Arendt, né? Eita, Teodoro, Hannah Arendt, pô. É Teodorador, né? É Teodorador, né? É Teodorador, né? É isso aí, ó. É isso, cara. Então eu quero entender, tá? Porque a gente vai ter que discutir, né? E é pra dentro de casa, tá?
Pra dar bom pra todo mundo, pô. Essa é uma pequena parcelinha, tá? É coisa pra caramba de desmembrar por causa dos astutos, né? Achei que você chegar ali, né? Tá só... É porque aí... Sabe o que eles iam fazer? Aí eu ia dar, né? Eu escrevo muito, o pessoal já sabe, né? Todo ano dá curso, né? Bota doutrina, jurisprudência, tudo ali bonitinho, né? Pra poder ajudar, né? Pra cara estudar, né? Tem uma dúvida, pode me perguntar. Eu sou super acessível. Mas não, toda a gente, os homens, a gente sabe, tá, Theo? É isso. E aí, cara, era isso que eu queria, cara. Pra ficar bom pra todo mundo, pô. Mas não, Teodoro, ia ficar difícil pra mim, cara. Então eu faço tudo assim, né? O cara pensou, né, que eu ia mandar tudo de uma vez, né? E depois ia me dispensar, né? Porque aí assina o contrato de honorários, né? No nome de uma pessoa só, né? Isso, umzinho só. Aí esse umzinho, né? Peraí. Vou trocar, Teodoro, já. Você não tá atendendo aí as minhas expectativas, tá, Teodoro? Tchau. Não! 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 Não, porque eu conheço, tá? O Teodoro está advogado, mas o Teodoro é bombeiro militar, pô. E eu conheço, tá certo? Esse negócio de militarismo aí, eu conheço esses astutos todos aí, tá? Ah, não. Porque aí depois pegava, né? Aí pegava o que eu fiz, né? Não, Teodoro, olha só. Eu vou deixar aqui, tá, Teodoro? Aí, tchau, Teodoro. Aí pegava outro advogado, botava lá, porque aí... Não, tá? É a minha tese, tá? É a minha tese, tá? E é isso. Estudei muito, tá, meu camarada? E vamos terminar esse vídeo, tá, pessoal? Não tenha medo deles, tá? Não tenham medo deles, tá? Vou fazer aqui uma leitura bacana, tá? Me deu vontade de fazer, eu vou fazer. Aleluia. Vamos ler Jó 14 e depois Êxodo 14. Vamos juntos aqui, tá, pessoal? E você que falou besteira lá, tá, cara? Misericórdia pela sua vida, tá? Eu, Teodoro, estou sendo instrumento do Senhor, tá? Eu sou... pó, meu camarada, eu não sou nada. E eu quero que você pense aí, tá? Você que falou besteira, o que eu ganho com isso, tá? Você acha que esse dinheiro aí que você falou é dinheiro? Você acha que é, cara? Teodoro Chagas, eu faço parecer, tá? Até isso aí eu tô tendo problema, tá, o ABRJ? Eu sou parecerista, tá? E até isso eu tô com muita dificuldade. E pra onde o Teodoro mais passava a aparecer? Pará e Goiás, tá? Fica a dica. E você acha que isso é dinheiro, cara? Não. Mas eu não consegui resistir, tá, cara? Eu não consegui resistir e eu tinha que fazer, porque a sarça queimou, né, cara? E deu ruim pra mim, pô. Porque eu tentei até sair, cara, mas não consegui não, começou a dar tudo errado, né, cara? Eu comecei a acordar 3 horas da manhã, pô. Comecei a acordar 3 horas da manhã. O que tá vendo, gente? Eu fui pra internet, esses camaradas que entram nas minhas coisas aí, ó, eles sabem tudo, tá? Eles sabem quantas vezes eu vou no banheiro, eles sabem tudo. Pergunta pra eles lá, eles vão responder pra vocês aí. Eu acordei 3 horas da manhã várias vezes. Eu fui procurar pra saber o que era. Aí eu falei, caramba, cara, tem que fazer esse negócio aí, né? Cara. E aí quando eu comecei a fazer, né? E pensei, cara, eu não tenho mais clientes, eu tenho causas, né? Aí eu me acalmei. Então é isso, cara. Porque se você tem que fazer, cara, Deus vai lá e... É você, pô. E eu nem sabia que ia chegar nesse ponto. Porque, meu Deus do céu, eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Deus não fala não, pô. Eu falo assim, a gente não faz, né? Vamos falar sobre o Muro de Berlim? Esse negócio de pastor aí, tá, cara? Caramba. Aí vocês dizem que o presidente da República e o governador é o comandante supremo da Força Armada e Polícia Militar e Bombeiro. Olha o que vocês estão arrumando. É comandante supremo? Nem responde aqui, tá? Nem responde o artigo 198, tá, cara? O que vocês estão arrumando aí, tá? Aí tem ministro da Defesa, cara, que manda nos militares. Mas o sujeito passivo desse crime aqui é o Estado. Nesse contexto, pessoa jurídica. Então, a União, o Estado. Mas nesse conceito de união, cara, é muita coisa, eu não consigo, me perdoa. Mas nesse contexto de união, cara, aí o presidente da República, ele tem essa dupla face, né? Então ele tem atos de governo, atos como chefe de governo e chefe de Estado. Quando a gente tá falando, tá, cara, de normas, né, de preparação, organização, preparo e emprego, cara, você tá num contexto, tá, de chefe de Estado. Porque a Força Armada, cara, leia um artigo 4º, tá tudo pronto. Leia um artigo 4º, tá? Nesse contexto,
ele não manda sozinho, porque aí você tem a República Federativa do Brasil, todos os estados, tá? E aí tem o Congresso que tem que intervir, né? Porque aí no Congresso tem deputado e senador, né? Porque aí tem os estados, né, cara? Então você não decide sozinho não, tá? Você não pode mandar esses caras andar, essas tropas estrangeiras no território brasileiro. Opa, pessoal, quem tá vendo aí? Mobilização, caramba, fica ruim. Não pode, porque ele tá na condição de chefe de estado e não de chefe de governo. Então não pode, mais um motivo para ele não poder, tá certo, pessoal? Intervir nessas questões, né, relacionadas, por exemplo, à organização para o emprego, porque a Constituição não quer, artigo 142, parágrafo 1º, que tá vendo aí? E a portaria para tudo, tá? Aí vai lá e muda o regulamento disciplinar dos caras em 2002 com decreto, caramba, fica ruim. E aí é só portaria, tá? Pra falar de tudo dos caras, promoção, caramba, pessoal, o que tá vendo, cara? Fica ruim, tá? Fica difícil, pessoal. Fica ruim pra mim, pô, me ajuda aí. Tô querendo ficar quieto, pô. E aí você dá, né, na mão dele, presidente da República, do Estado, governador, todas as informações, cara. E aí fala com o filho vai pra fora. Olha o que vocês estão arrumando pra gente, cara. Ele é comandante supremo? Não é, pô. É que sacanearam a Constituição Federal, esse não foi projeto, pô. Fernando Henrique Cardoso, tá? Vamos estudar, cara. Vamos estudar, pô. Vamos ler a Bíblia, tá? Então não pode, cara. Não pode, não responde nem pelo 198. Só uma pincelada, problema seu, senta aí, pega o que eu falei, tenta entender. Ou então depois todo mundo vai ter acesso aos documentos, aí você vai sentar e vai estudar. Tá certo, cara? Misericórdia pela sua vida que falou besteira aí, tá, cara? Me chama na OAB, vai ser bom, vou lá tomar um café, tá? Vou ficar com raiva. Ô, presidente, tem que ir de terno? Não queria não, tá? Não gosto não, eu vou com ódio, tá? E você que vai passar vergonha, pô. Você que vai passar vergonha, ainda vai expor um montão de gente, tá? Porque eu vou lá com ódio. E é isso, tá? E é isso. A culpa é sua. Tá certo? Nem de ficar trazendo você aqui, tá? É isso. A brevidade da vida, tá? Jó capítulo 14. Caramba, coisa mais linda. Tem muita coisa assim com Jó, cara. Muito mesmo, eu gosto do Jó pra caramba. 14, verso 7, tá? Jó. Íntegro até o fim, tá? Misericórdia pela sua vida. Jó. Verso 7. Porque a esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, coisa linda, Jó, pô. Jó é a coisa mais linda, cara. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem me dera me escondesses na sepultura e me ocultastes até que a tua ira passasse. Caramba, ele aqui conversando, cara, mas em nenhum momento ele nega o Senhor. Coisa mais linda, cara. Seja íntegro, pô. Cara, não tenha medo do perigo, tá? Se você é íntegro e tá fazendo a coisa certa, a verdade aparece, pô. O pessoal que tá esperando eu ser preso, ou a OAB me esculachar, né, pra depois vir no comboio aí, vergonha de vocês, tá, cara? Porque, caramba, meus filhos aí, o Teodoro, eu vou ter história pra contar, né, cara? Porque, caramba, cara, é igual o pessoal aí da ditadura, né, cara? Eu fiz a coisa certa, hein? Volta pra roda, hein, meu povo? Que caramba, o que é isso? Deixar o Teodoro sozinho, hein? Caramba, que isso, cara? Caramba, que isso? Essa passagem aqui eu acho que é o Êxodo 14, pessoal. Me perdoem, tá? O Teodoro eu tô começando agora, tá? 14, tá? 14, verso 3. Então, Êxodo, tá? 14, 3. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel:
estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Em Faraó, tá? Em Faraó. Para que, e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Caramba, cara. E eu tenho que voltar, né, para o lugar onde foi a minha desonra, corpo de bombeiros, né? Eu tenho que voltar. Eu de verdade assim tô muito chateado, tá? Tô mesmo, porque caramba, eu não tô conseguindo assim, não tô tendo perna. Porque eu tô muito decepcionado, sabe, pessoal? Tô mesmo. Tô muito, de verdade. E é isso, não tenho medo, tá? Não tenho medo. E o Teodoro tem que voltar pro lugar da minha desonra, né? Pra recuperar ali tudo o que aconteceu. E é isso. E você que falou besteira, meu caro, você vai ter que você vai ter que pagar aí, tá? É desagravo, tá, OB? Porque esse camarada falou uma besteira, o Teodoro fazendo um negócio bonitão, tudo direitinho, né? Pra esse camarada ficar aí de sacanagemzinha, né? Vai ler a Bíblia, cara. Vai ler a Bíblia, pô. Vai ler a Bíblia, coisa mais linda, ler a Bíblia. Provérbio te ensina, provérbio aqui, cara, tem, você quer sabedoria, cara? Vai lá no provérbio. Dá um voo no provérbio, tá? Dá um voo no provérbio, tá? E é você mesmo, tá, cara? Não tem intermediário, não, tá? É a vibe tipo Moisés, tá? Os messias aí, tá? Não pode ter intermediário aí, pastor, pra falar no teu lugar com Deus, não, pô. Você fala direto, pô. E é isso, tá? Porque o escolhido é assim, cara. Tu é escolhido, tu é o Messias. Então tu fala direto com o camarada lá, Deus, pô. Pensa não, pô. Vamos ler Moisés, coisa mais linda, pô. Ô, não encosta aí não, cara. Não bota nem um dedinho aí nessa montanha, não, que aqui só entra só o meu camarada Moisés, hein, cara. Não bota, não, eu vou matar você, hein. Vou te matar aí, cara. E é isso, tá? E é isso, pessoal. Tô assim, né? Porque caramba, o que é isso? Estudo. E eu não consigo, cara, não é porque eu não quero, não. Para de maluquice. Porque quem tá perto sabe, né? Que eu gostaria muito aí de passar, né, essas coisas pra vocês, né? Porque toda hora eu gosto dessas coisas assim, ó. Professora Vera Malaguti, que eu falei, né, cara? Porque eu tô falando estudando também sobre regulamento disciplinar, né? Essa questão da promoção, por exemplo, até isso eu tenho que falar, cara. Opa, se liga, pô. Até isso eu tenho que falar, cara, porque o cara não pode ser promovido, que tá com comportamento. Eita, pataquada, né, cara? Um montão de coisa junto, porque aí tem que englobar todo mundo, porque eu sei quem tá aí, tá? E aí tem que ajudar todo mundo, né, cara? Porque o cara não foi, porque tá com um comportamento ruim. Vera Malaguti, tá? Batista, Introdução, Crítica à Criminologia Brasileira, tá? Tô lendo esse livro, tá, pessoal? Falando sobre regulamento disciplinar. Teodoro, eu vou lá e pego, né? Faço uma bagunça assim, né? Caramba, isso é uma paulada, pessoal. Eu gosto assim, tá? Eu gosto assim, tá? E Cristina, acho que é Halter. Cara, esse livro é lindíssimo, tá? Criminologia e Subjetividade no Brasil, tá? Muito legal esse livro também. E aí, essa questão, por exemplo, né, de promoção e tudo, me fez fazer um estudo muito legal sobre essa questão de saúde, tá? Para a Polícia Militar, né? Saúde e trabalho no Brasil e base. Caramba, cara, muito interessante, né? Porque você vai falar sobre saúde, muito legal, pessoal. Aí eu vou ler uma parte aqui para você poder entender, né? Quando eu falo sobre reforma. É outro problema que eu tenho, tá? É muita pataquada, mas eu olho o portal da transparência para saber se o camarada tá recebendo. Tá tendo prejuízo? Eu vou lá olhar se tá recebendo. Se você faz curso, mas se você tá agregado para fazer curso. Eu sou otário, pô. Eu tô só entendendo aqui qual é a situação, tá? Mas é sacanagem? Vamos junto, pô. Epa, UAB, muita coisa pra contar, tá? Mas eu olho o portal da transparência, pô. Você pode ser promovido, cara, se você não tá... Epa, Dodoro! É isso, faz gracinha, né? O advogado vem, fala gracinha, né? Aí depois corre, né? Não sabe de nada, pô. Vem falar gracinha, pô. É muito cliente, você aí pode vir, pô. Mas tem que ter... Porque esse bagulho é tenso, tá? E aí pra falar de reforma, tá? É isso. E aí, por exemplo, ó, esse livrinho aqui é muito interessante, tá? São várias pessoas falando, né? Muito interessante. Aí, essa parte aqui que fala sobre ideologia e saúde, tá? Lúcia Ribeiro de Souza e Renato Veras. Aí o Renato Veras é médico e a Lúcia Ribeiro de Souza é socióloga, tá? Olha que interessante, pessoal. Um livro muito antigo, tá? Eu adoro esses livros antigos. Ele vai dizer assim, ó.
faz uma diferenciação, né? São 3 dimensões ali de doença. Você aí, policial, senta para ouvir. Estar doente. Você ali é o seguinte, ó, você pode estar doente, sentir-se doente e poder ficar doente. Caramba, cara, eu fiz uma construção muito interessante sobre isso. Porque o policial tá aqui. Você estar doente. De fato, eu tô doente. O médico veio e falou que realmente eu tô com uma febre, eu tô doente. Tô gripado, tô doente. Eu estou doente, né? Você está doente. Sentir-se doente. Você se sente, né, cara? Para além do médico dizer que você também se sente doente. Porque às vezes a gente tem uma doença e não sente, né? Então você está doente, você se sente doente. E a pergunta pra você pode ficar doente? Fica a dica. Você pode ficar doente. Você entende a gravidade dessa situação? Só que eu tô lidando com médicos. Com histórias assim, né, cara? O cara, cursos e tudo mais. Você não chega ali, epa, não! Tem que ter calma, tá? Porque é militar, né? Tem que ter calma pra não prejudicar o profissional, cara. Eu avanço, recuo, é isso. E aí essa parte quando ela fala, tá? Sobre fraqueza, fome e nervoso. A fraqueza, esse cansaço excessivo, né? Vinculado especialmente ao peso do trabalho. Você se enquadra nisso aqui, o seu polícia? É fraqueza. Fome. Essa questão, né, do rancho que eu falei, pô. A questão da nutrição. Olha isso, gente. É muita coisa, pô. E o nervoso, tá? Percebido, né, com um estado de tensão permanente ligado à preocupação com a insuficiência dos salários, condições de trabalho e tudo mais. Só que essas 3 condições, né, a fraqueza, a fome e o nervoso, elas são desconsideradas no contexto do militarismo, cara. Caramba, isso vai impactar diretamente na vida da pessoa, pô. Caramba, cara, é muito complicado pra mim, sabe? Eu juro que é... E essa mulher aqui já é falecida, tá? Caramba, que perda. Estrela, eu acho que é Boadana. Vamos estudar a história dela? Estuda aí, cara. E me respeita, tá? Vai estudar, pô. Tá tudo bem. Essa mulher aqui, ela participou da ditadura, tá, pessoal? Ela foi presa na ditadura, ela perdeu um filho, ela participou dessa comissão da verdade, né? Caramba, ela escreve lindamente nessa obra e isso eu vou entregar pra vocês. Tem preço? O juiz, e vai ser até difícil pra dizer quanto vocês me devem aí, cara. Fica quieto. Direitos do Brasil, tá? Instituto dos Advogados Brasileiros. Manifesto dos Juristas. Isso aqui, cara. Isso aqui é pra falar de Fernando Henrique, é pra falar de Collor, é pra falar de todas essas sacanagens dessas emendas. É isso, cara. Porque a gente já tá perdendo, Ninguém quer saber da nossa vida, tá? A gente é militar, ninguém quer saber, cara. É descaso, é tudo que você imaginar. Pô. Ah, não, tchau. Não, isso aqui é mérito. Não, o judiciário não pode intervir no mérito. E se não for assim, tá, cara? Obras, né, de peso, um Theodor Adorno, tá? Uma Hannah Arendt, tá, cara? Se não deixasse não, cara. Ainda prejudica o direito do outro ainda, pô. Tá, vai ler Jeremias, pô. Vai ler Jeremias. Tá querendo parar a construção do muro? Vai não, pô. Vai dar ruim pra tu, tá? Tem que se explicar, hein, cara. Eu tô sendo processado, é só me chamar, pô. E chama esse cara também, tá? E chama você, tá? Senta na minha frente aqui, tá? E fala comigo, pô. Vamos ver se sustenta. Vai passar vergonha, tá? Porque fez, eu quero você, tá, cara? Essa parada aí de, não, tá? Você, pode vir, pô. Identificação bonitona, tá? Senta na minha frente e fala assim pra mim, pô. É isso, cara. Estudo pra caramba direito penal, hein, cara. Tu vai falar, pô. Estudo pra caramba esse negócio é prerrogativo, hein. Senta e tá certo? É isso, sustenta, tá? Sustenta, meu camarada. Frente a frente, tá? Quem fez, vamos todo mundo juntinho aqui, tá? Porque eu quero face a face, tá? Sou advogado, mas nesse contexto acusado, eu tenho direito, tá? Eu quero, tá certo? E é isso. E vou provar, vai ficar feio pra caramba pra você, tá? Pra todo mundo que tá fazendo sacanagemzinha e depois juntar a galerinha pra me pagar. É isso. É isso, tá?
E não vale isso aí não, tá? Não vale mesmo. E não tem preço. Se você foi enganado esse tempo todo, sacanearam, associações e... problema seu, não tem nada a ver com isso, tá? Tá confundindo as coisas, cara. Tentou pegar, mas não deu. Se lascou. Você fez investimento para depois ganhar dinheiro, se lascou. E tem que se explicar, tá? Porque isso é calúnia. O que você fez ali é calúnia. É isso. Como é que você acusa o advogado assim, cara? Meu Deus, o que fazer com isso? Isso é muito sério, tá, OAB? E eu não passaria por isso se a OAB tivesse feito certo, se o Ministério Público tivesse feito certo, se não tivesse tido tanta patifaria na minha corporação. É isso. E eles estão desesperados. Porque, caramba, eu falo um montão de coisa aqui, né, cara? É o desespero, né? Então eu já tô lascado mesmo, vou tentar sacanear o Teodoro. Mas não vai não, tá? Porque é desagravo, tá? Todo mundo vai ver a tua cara, tá? E o que tu fez aí, tá? É, porque eu quero, tá? Desagravo isso tudo, tá? Vamos estudar. Vai me pagar. O que falou Gracinha no grupo, tá? É isso. Mas você imagina, né, cara? Vocês estão lascados aí por isso, tá? Caramba, cara. Que esse é outro, tchau. Sobre isso, tá? Vai estudar estatuto pra você ver. É isso, tá, cara? Vai ler o Soldado de Estado, tá? Não vale nada. O que você acha, Teodoro? Eu vou ali e falo o que eu quero, tá? É terra de ninguém, né? Eu falo o que eu quero, Eu provo tudo que eu digo, tá? Indignado, tá? É muita coisa pra contar. Então vamos juntos, tá? É só chamar, pô. Passei ali pra todos os colegas meus ali que eu tenho, tá? Pedi pra minha esposa fazer, porque eu não gosto desse negócio de internet não, tá? Eu tô certo. E pedi pra passar, tá? E aí mandou aí provavelmente pra presidente da... Porque tem todo mundo lá bonitão já, né? Então, vários advogados, então segura aí, tá? E aí me chama e vamos todo mundo junto, tá? E é isso. E aí, óbvio, eu posso pedir coisa pra MP, não posso? Tá me acusando, pô. Posso ou não posso? Acho que pode, Então chama o MP aí também, tá, cara? Porque aí já fica bom, todo mundo arrumadinho dentro de casa na OAB. Ô, MP, eu tô falando isso aqui, né? Então eu quero que você faça isso aqui, isso aqui, isso aqui. A identidade, tá? Pra gente conferir se tá tudo bonitinho, tá? Ver todo mundo que tá ali, se todo mundo realmente existe, tá? Se todo mundo existe. Que inferno, né, garoto? Tem TDAH. E é isso, tá? Eu já falei, cara, não tenho medo do perigo, eu corro para ele, tá? Eu estou advogado, eu sou bombeiro, tá? E vamos juntos. Agradeço, tá, pessoal? Então vamos ver esse crime aí, tá? E já começar a fazer um... e vídeo de saúde pra mim, tá? E muita coisa não precisa, tá? Mas é sobre isso. Tá todo mundo bem, tá? E os astutos faz isso aí, ó. A vaidade, né, cara? A vaidade causa isso, tá? Porque eu, Teodoro, cara, eu sou advogado, eu sou promotor. Tô nem aí, tá? E meus clientes é o seguinte, cara. Falei, se o MP não te denunciar, é problema dele. Eu sou o primeiro a falar pro meu cliente, ô, meu camarada, isso aí é isso, tá? É isso, tá? Porque é isso. Todo mundo erra, cara. Todo mundo erra. Quem tá perto sabe. E é muita gente pra explicar, tá? Agradeço a sua confiança, tá, pessoal? Então, é muito difícil pra mim ficar falando de vídeo, tá? Então eu vou fazer os peticionamentos, né? Tem que ser separadinho, tá? Para os astutos me sacanear. E todo mundo que fizer covardia, eu vou vir no vídeo, tá? Não vai sacanear não. Não vai vender, né? O colega, né? É costume já. Vai não, pô. Não, a gente pega aqui, né? A gente, os homens, né? A gente vai lá conversar. Não, tá? Papum. E vamos acionar do mesmo forma que eles vai. Não tem câmara para procurador do Estado? Vamos fazer também, pô. Chama lá o TJ, todo mundo dentro de casa, tá? Usa acordo judicial. Aí pode, pô. Esse pode. Porque de fato é preciso. Agradeço, tá, pessoal? Vou passando aí na medida do possível, tá? Porque pra mim é muito difícil falar vídeo. Porque, caramba, minha cabeça é um mundo, né, cara? Eu leio muito, então não dá. Eu tentei ser muito didático, tá? Então, nas peças ali, eu discuto muita coisa que pode ser utilizada pela corporação, com responsabilidade, tá? Vai ficar bom. E aí, essa pressa toda, né, pra fazer lei, né? Cara, vai passar vergonha, tá? Vai voltar esse troço, eu vou ter que voltar atrás, tá? Porque, eu sou otário, porque eu fico vendo vocês falando desse negócio aí, de fazer lei orgânica. Meu Deus, aí eu paro até de escrever, né? Pra poder ver o que eles vão fazer, né? Igual esse negócio aí da promoção, eu fiquei esperando, pô. E é isso aí que veio aí, o Mesaque em Portugal? Ah, caramba. E eu passei mensagem, tá, pro sargento de Portugal. Eu falei pra ele, eu tenho que resolver esse negócio aí, cara. Ajudar os caras aqui, pô. Vou mandar pra eles aí o... Me chama aí, OAB. Eu vou mostrar pra você. Vou mostrar pra vocês aí, meninas. Vai me chamar na OAB que eu vou mostrar. Mostrar a mensagem que eu passei lá pro sargento Cama não.
Acho que câmera não. Eu mandei pro Portugal, tá? Mandei pra ele. Falei, ô, meu camarada, tem que resolver esse negócio de promoção de espaço aí, não dá pra segurar mais não, cara. Tem que apresentar o troço lá, pô. E eu tô enganando o pessoal, pô? Tá, velho. Deixa eu explicar aí, tá? E esse camarada tá causando isso, tá? Ô, deputado de Portugal, esse cara tá causando isso, tá? A culpa é dele, tá? Falando assim pra mim, tá? Aí eu vou dizer lá, tá? Opa, o AB aqui, ó. Eu falei inclusive com o deputado, tá? Tá aqui, falei com ele, tá? Falei com ele, tá? Falei, tá? Que tem que resolver o problema dos caras, que eu não posso mais segurar, não tem que entregar, pô. Porque o negócio é gigante, pô. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu desconfio, tá? Que se não é a polícia, enfim, ali, é alguém que tá pagando pra roubar informação, AB. Tá invadindo as minhas coisas, tá? E uma hora vai descobrir. Meu computador novinho, loucão, pô. Caramba, celular loucão. O que eu vou fazer, cara? Mas o legal de tudo isso, tá? É que se a pessoa tá me hackeando, enfim, tá vendo eu falar com Deus toda hora. Tá desorientado, né, cara? Rapaz, tá gravado, né? Vai ser bom. Porque todo mundo vai ver que Deus de fato existe. E é isso. Agradeço, tá, pessoal? Agradeço. Nós vamos resolver. Tô chegando, polícia. É isso. Triste pra caramba, tá, cara? Porque, caramba, já fica até assim, né? Vi o secretário falando, pra terminar, né? Que essa questão aí da polícia, que o secretário de Segurança Pública falando, né? Da defensoria para defender o policial militar. Tá vendo aí o seu secretário, com todo respeito, tá? Secretário de Segurança Pública, que o advogado não defende aí o policial? Por isso, pô. Quem defende, cara? Olha o que o cara tá fazendo, pô. Secretário, olha o que o cara tá fazendo, pô. É pra fazer e rapar fora mesmo, cara. Porque, caramba, o que é isso? Tu vai ali pra ajudar, né, cara? Dedicação danada, cara. Pra minha vida pra fazer esse negócio aí, pô. O cara falando um montão de desaforo, cara. Aí realmente vocês estão lascados, polícia. Aí vocês estão mesmo. Aí chama esse irmãozinho que tá falando besteira. Fala, epa, cara, o que eu vi aqui, cara? Aí falou que eu não tô falando nada com nada, né? É você que deve ter probleminha aí, tem que ver, cara. Vocês aí que falaram que não estão entendendo, não estão aí falando, né? É, cara, tem que estudar, pô. O Major Novo falou lá, né, que tá ruim a polícia aí, que o pessoal tem que estudar, né? Concordo com ele, tem mesmo. Olha o que o camarada tá falando. No meu vídeo aqui eu falando, cara, tô falando nada com nada, né? É você que tem que estudar, tá? Estudar. Estuda que você vai entender, tá? Tem muito colega advogado vendo aí, pessoal que estuda, tá? É que não é inepto, estuda, militares, estão falando, ê, Teodoro! É isso, tá? Você que precisa se aperfeiçoar aí, que o bagulho tá pro teu lado, hein, cara? Tá entendendo nada? Você tá igual quando eu resolvi fazer direito. Fazer enfermagem, né? E um dia fui fazer ali, fui assistir uma aula. E era aula de processo civil. Quando eu vi o camarada falando, né? Esses termos tão bacanas, né? A forma, né? Esse juridiquês, né? Esse nosso dialeto, né, cara? Falei, caramba, que coisa linda, me apaixonei. Voltei mais não, tá? Eu tô nesse negócio de direito até hoje, já. E é isso, tá? Sou muito feliz. O direito pra mim é alegria, tá? E isso aí me dá tristeza, então não consigo não, porque eu tenho que estar com a cabeça boa, tá? Porque o direito pra mim é alegria, cara. É igual ler a palavra, tem que ser alegria, né? Esses caras aqui... Não, o direito é alegria, cara. É amor, é doação, cara. É o conhecimento, né? Estratégia, tá. Você fala, meu Deus, que advogado é esse, cara? A gente ia pegar ele, mas não deu não, né? E viu umas mensagens esquisitas ali, tá? A gente chama ele pra perto, né? E depois a gente... Epa! Olha o que esse cara tá arrumando, hein? Olha o que esse cara tá arrumando, hein? Eu peguei, tá? Eita, Dodoro, peguei, tá? E identifico, ó, a BRJ identifico, tá? Olha o que esse cara tá arrumando, tá? Mas aí é defesa, né? Ó, B, tem que fazer, pô. Aí a gente chama ele pra perto, né? E depois a gente dá um jeito nele, né? Eu vi, cara. Olha o que vocês estão arrumando. É isso, né? Chama pra perto e a gente, depois a gente dá... Mas qual jeito seria? É jeito? Ou é tchau, Teodoro? É isso, tá? Eu vi. E é isso, pessoal. Não gostaria que fosse assim, mas se é desse jeito, vamos juntos, tá? Vou fazer luta terna, não ficar com ódio, tá? É muita gente pra se explicar. Agradeço a confiança, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.